Bom dia a todos que acompanham a coletiva na Remo TV, coletiva com o técnico Rodrigo Santana. A gente começa as perguntas do Tilon, do Diário do Pará. Bom dia, Rodrigo. Rodrigo, todo mundo já se enfrentou, alguns mais de uma vez, e você vai para a terceira, o Remo vai para a terceira partida contra o Volta Redonda, depois de já terem se enfrentado uma semana antes. Nesse momento, a gente acredita que não tem muita margem para surpresas táticas, de armação. O que vai fazer a diferença nesse momento desses confrontos com os times? Tem, obviamente, a parte individual que pode sobressair, a força do elenco, mas o que pode ser algo a mais que pode fazer surpreender para os times chegarem à vitória nessa fase? Bom dia, Tirone. Cara, 3 jogos tivemos aí muito difícil. Esse jogo contra o Volta vai ser muito difícil fora de casa. Acredito que muda, o que altera é o comportamento, né? O nível de confiança. Por agora eles estarem jogando diante também do seu torcedor, na sua casa, onde eles são muito fortes. Acredito que a gente vai sofrer uma pressão mais alta, né? Aqui eles tiveram uma postura mais defensiva, né? Estava muito claro, muito definido ali o início do jogo. Eles até tentaram propor jogo, mas depois fizeram uma postura bastante defensiva. Os jogos que a gente analisou do Volta dentro de casa, ele sempre é muito agudo, faz uma marcação alta, né, no campo ofensivo, e a gente vai ter que elevar o nosso nível de concentração, né? É evidente que também nos surge espaço para também ser um pouquinho mais vertical, ter um pouco mais de profundidade, né? Sempre é muito difícil quando a gente enfrenta as equipes que vêm com as linhas muito baixas. Então a gente espera tentar encaixar o nosso jogo lá, entendendo que vai ter momentos do jogo que a pressão vai ser grande e a gente vai precisar ser frio, tranquilo, para entender o que está acontecendo, o que é a proposta do adversário, e a gente encaixar a nossa estratégia nesses momentos de subida de pressão deles. Rodrigo, a última lembrança de um jogo por fora foi o empate com o São Bernardo. Sim. Uma partida de o Remo foi dominante, boa parte do jogo, abriu uma vantagem muito boa para uma partida decisiva e acabou cedendo o empate, mas também, obviamente, teve o mérito do próprio São Bernardo, que foi para cima. Mas o que ficou de lição desse jogo, onde o Remo foi dominante mais da metade da partida, abriu uma vantagem considerada confortável e acabou não conseguindo sustentar a vitória? O que ficou daquela partida que pode ser usada como lição, ser aproveitada para esse confronto contra o Volta Redonda? Olha, a gente geralmente fala, a gente precisa olhar para frente, né? Já passou, o ponto não volta atrás, mas esse jogo foi um jogo que marcou bastante, não tem como apenas olhar para frente, né? Ali o ponto positivo foi que o São Bernardo vinha há muitos jogos sem tomar gol em casa, um negócio assim, ou poucos gols tomaram em casa e a gente conseguiu. Eu acho que só tomaram 1 gol por jogo no máximo, nunca tomaram 2 gols dentro de casa. A gente conseguiu fazer 2 gols, tivemos mais chances de fazer mais gols. Eu acho que isso é um fato que nos traz confiança de poder propor também fora de casa. Em relação a esse empate que a gente acabou sofrendo no segundo tempo, usou de força para esse nosso último jogo, né? Porque no próprio intervalo a gente chegou a tocar no assunto desse jogo, falou, olha, a gente precisa acabar com essa história de um tempo bom, outro tempo mais ou menos, né? O segundo tempo a gente precisa ser forte, precisa pagar isso e a gente precisa ser melhor do que no primeiro. Esse jogo do Volta Redonda a gente teve um segundo tempo muito melhor que o nosso primeiro, né? Então a gente tenta buscar esse equilíbrio, né? De também, embora que esteja jogando fora de casa, a gente é o Remo, a gente é grande, a gente também precisa se impor dentro do jogo, a gente não vai apenas para se defender e precisamos ser eficientes nos 2 tempos, não podemos oscilar em tempos. A gente está num quadrangular final onde a margem de erro tem que ser mínima, a gente precisa somar ponto e a gente não pode fugir do nosso plano de jogo. Falaste de imposição, a gente viu isso nesse último jogo contra o Volta Redonda, quando o gol não saiu a vitória, mas o Remo controlou a partida. E a gente viu, por exemplo, o Bruno comentando sobre, Bruno Silva, falando sobre como o Remo melhorou mentalmente em campo, como o time passou a se comunicar mais.
Ele é um jogador que faz isso também, é um jogador cascudo, né, que já passou por muita coisa, mas o time em si tem feito isso mais. Isso foi uma tecla que tu vem batendo e bateste desde que tu chegaste, desde o cenário que tu encontraste aqui, para ser um fator importante na melhora do time, essa parte de você se comunicar mais em campo, comunicar que é falar, se cobrar, às vezes até discutir e brigar, mas em prol do time. Foi uma situação que tu bateste e tu acha que o time chegou a esse equilíbrio nessa situação? Desde o primeiro dia. Nossa comunicação aqui era muito lenta, muito baixa, quase não existia. A chegada do Bruno foi fundamental para isso se tornar uma rotina, não apenas nos jogos, nos treinos, nos dias a dias. For ali no café, no almoço, eles estão falando de movimentação, de situação que aconteceu no treino, de se cobrarem. E essa cobrança é para o bem, é uma cobrança positiva. E ele é um líder que vem e estimula muito os jogadores, né? E faz também aquele trabalho de formiguinha, senta numa mesa, fala, precisamos melhorar isso, naquela situação daquele lance. E aí tá nascendo um hábito dentro do elenco de se falarem, de se cobrarem mais, e isso autoconfiança, porque a gente só pode cobrar quem a gente confia, né? Então, se eu confio, se eu sei que você é bom jogador, sei que você é inteligente, sei que você pode fazer esse tipo de movimentação ou esse tipo de cobertura, eu posso te cobrar. E isso se tornou normal, né? Nos primeiros dias aqui eu notava o grupo bem calado, pouco se cobrava, o cara errava, não fazia uma cobertura, o cara preferia correr atrás do que depois chegar e orientar para ajustar, né? Então acho que até essa intimidade entre eles melhorou, evoluiu, a cobrança subiu, o Bruno é um líder positivo, o Rangel também fala bastante lá atrás, mas a gente sabe que essa figura do Bruno foi muito importante, essa chegada para ter essa liderança, essa cobrança positiva dentro do elenco. Rodrigo, um abraço, Rodrigo, prazer em ter você aqui, né, toda semana, muito legal isso. Até isso mudou com o Rodrigo aqui, né? A gente tem esse privilégio de toda semana entrevistar o treinador. Isso é muito importante, eu acho que isso também está ajudando, com certeza absoluta, você vir aqui com a imprensa, Rodrigo. O time do Volta Redonda tem 70% de aproveitamento jogando em casa. E o Clube do Remo, jogando fora, tem em torno de 24%, mais ou menos, de aproveitamento. Como é que você entende esses números, já que o Clube do Remo precisa vencer dentro da casa do Volta Redonda? Um abraço, Rodrigo. Bom dia, Cacheado. Estou vendo que a gente encaixa aí dentro dessa porcentagem aí. Né? Brincadeiras à parte, um jogo muito sério. A gente vem dos 2 últimos jogos fora de casa, 2 jogos dificílimos, né? Onde a equipe até que se comportou bem. Sabe que as características do Volta Redonda são bem diferentes do São Bernardo, né? Teve o jogo do São José, que também tinha alguns jogadores ali, no caso do Volta Redonda, que eu vejo que é uma equipe assim, onde a parte individual ali, os jogadores com característica de improviso, de drible, de enfrentamento, é uma equipe muito corajosa, que vem jogando há muito tempo junto, né? E eu vejo uma equipe muito agressiva, ofensivamente, né? Eu acho que a gente está preparado, mentalmente a gente está preparado, esses últimos jogos nos deu confiança, não vai ser fácil, não vai ser nem um pouco fácil, mas a gente espera encaixar o nosso jogo, a gente espera ter espaço para jogar também, né? Porque a equipe vai ter que se expor também, eles também vão precisar querer somar os 3 pontos dentro de casa. É o álibi que a gente tem, o São Bernardo teve que vir para cima, teve que adiantar um pouco suas linhas, foi onde a gente também encontrou nossas soluções ofensivas. Então vai ser um jogo muito franco, não esperem o Remo apenas só defender o jogo inteiro, né? O Remo vai altamente preparado para esse tipo de jogo, saber sofrer os momentos que tem que sofrer a pressão do adversário, mas imediatamente a gente vai ter que responder com força, com ataque também, né? Não vamos ficar coado lá atrás não, a gente vai jogar, a gente precisa somar ponto.
Por outro lado, Rodrigo, o Remo está a 5 jogos, salvo engano, sem perder. Isso é uma vantagem, pode se considerar uma vantagem para este jogo ou não? Olha, pode ser uma vantagem emocional, né? Pode ser uma vantagem em questão de confiança para nós aqui dentro do elenco, né? Eu acho que é a maior sequência que a gente está tendo aqui sem derrotas. A gente vinha em vitórias e derrotas, e hoje a gente conseguiu abrir essa sequência aí. Tudo faz parte do crescimento, do amadurecimento, da compra de ideia, né? Dá para ver que o grupo comprou a ideia do que a gente vem planejando. É um momento bom, só que a gente precisa transformar isso mais uma vez dentro do jogo. O objetivo do Remo é somar, não podemos perder nesse quadrangular. Pegamos a chave mais difícil, onde muitas pessoas olhavam a chave e falavam, poxa, o Remo só vai tomar pancada. Né? E hoje a gente conseguiu pelo menos terminar a primeira fase numa zona de classificação de acesso. Precisamos manter isso daí, foi o que eu falei, agora a gente sai para um jogo difícil, mas a autoestima está elevada, com equilíbrio evidente, com muita humildade, muito pé no chão, entendendo o tipo de jogo que a gente vai enfrentar, o adversário é bom, o adversário é forte, não é à toa que tem uma margem de 70% de aproveitamento dentro de casa. Mas a gente está muito consciente que a gente tem possibilidade sim de voltar com um bom resultado. Rodrigo, e o time? Você, com essa formação, com essa plataforma de jogo, você conseguiu classificar o Clube do Remo, conseguiu colocar o Clube do Remo nesse patamar que você falou agora aí, e uma vitória poderá até, quem sabe, cravar o acesso do Clube do Remo. Você não vai contar mesmo com o lateral, o Sávio? A formação você pretende manter? Cachado, a gente encontrou essa forma de jogar devido às características das peças que a gente tem. Trouxe uma segurança para eles. Se eu não me engano, foi no jogo da Aparecidense, eu tentei alterar o sistema. Trabalhei a semana, no primeiro tempo não foi legal. A equipe está bem adaptada dessa forma. E retornamos para o mesmo sistema no próprio segundo tempo e acabamos vencendo o gol. E é difícil alterar a forma de sistema, né? Em relação ao Sávio, infelizmente, a gente não vai poder contar com ele. Ele queria muito ir nesse último jogo contra o Volta Redonda, mesmo sentindo, a gente procurou poupar para esse jogo. Poupar não, né? Fazer o mais inteligente ali para não agravar a lesão dele. Mas ontem a gente conversou, bateu um papo, fizemos um testezinho. Infelizmente, ele tem algumas limitações que pode nos ser prejudicial. Eu vou sair com o Sávio, no primeiro tempo ele sente, eu já perco uma substituição. Muitas vezes as pessoas não entendem. A gente tem 5 alterações, a gente tem 3 tempos ali para trocar. E a gente nunca sabe no final do jogo que você vai. Você sempre tem que guardar um tempo de substituição. Você não sabe se você vai ter que mexer o time para frente, se vai mexer para trás. E geralmente quando você queima uma substituição no primeiro tempo, você só fica com dois tempos para trocar no segundo tempo. Então fica muito. Num jogo estratégico não é bacana. Então, para não correr nenhum tipo de risco, a gente fez um bom jogo aqui com esse mesmo sistema, com esses mesmos jogadores. E a gente vai analisar. Ainda tem hoje mais um treino no Rio de Janeiro para a gente entender qual vai ser a melhor postura lá em Volta Redonda. Rodrigo, para finalizar aqui da minha parte, tu comentaste sobre o sistema de jogo. E logo quando começou, muita gente questionava, muitos torcedores questionavam porque tinha lá o João Afonso nessa linha de 3, aí jogou o Paulinho, o Uruá também, e quando o Sávio chegou, ele também entrou, que era uma função que ele fazia, inclusive, em Portugal. As pessoas falavam, por que não coloca um zagueiro, se é uma linha de 3? E a impressão que me passa, eu queria que tu confirmasse ou explicasse, que você tem um jogador lá, um volante, ou no caso do Sávio, que é um lateral esquerdo, seria uma forma de qualificar a saída de bola, em vez de deixar 3 homens de trás, 3 zagueiros que seriam basicamente de destruição e para tirar a bola de lá, você deixar um jogador que também
qualificasse um pouco mais a saída de bola. Essa é a ideia quando você tinha um volante lá entre os três e depois o Sávio, que é um lateral esquerdo? Sim, Jorge, é assim. O nosso objetivo é fazer uma saída de 3 para ter um pouco mais de amplitude, um pouco mais de liberdade para a construção da jogada. E quanto mais jogadores técnicos com bom passe, bom domínio, a gente consegue encontrar os atacantes com uma liberdade maior. Se a gente fica muito lento na nossa saída, exemplo do Pedro, o lateral vai estar nas costas dele. Se a gente consegue construir de uma forma mais rápida, às vezes não dá tempo de balançar um lateral e ele consegue pegar essa bola e vir de frente, né? Então a gente precisa de jogador técnico com passe bom, acelerar essa saída de jogo para a gente encontrar mais espaço nos entrelinhas do adversário. Geralmente a gente tem essa saída de 3, muitos pensam, tem que colocar 3 zagueiros. Não, o importante é você ter jogadores de bom passe, que a gente está iniciando a construção, e no momento que perder a bola a gente tem que pressionar, a gente tem que roubar a bola ali no campo ofensivo, né? A partir do momento que eles invadirem nosso campo, a gente tem que organizar nossas linhas e construir a nossa forma de defender. Então, nosso objetivo é ter essa amplitude, ter mais posse de bola, construir com um pouco mais de facilidade, né? Os jogadores já estão absorvendo muito bem, independente se é lateral que está entrando nessa linha de 3, se é volante que está entrando nessa linha de 3, ou nesse último jogo que foram 3 zagueiros, né? Eles já estão entendendo que ali o passe tem que ser um pouquinho mais veloz, colocar um pouquinho mais de ritmo na bola. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos que acompanharam a coletiva e até a próxima.